noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma noite reunidos para podermos falar um pouquinho sobre o Evangelho, para que possamos ter uma palavra amiga, uma palavra acolhedora nesse momento. Estamos passando nesses últimos tempos, de angústia, de sofrimento, de agonia. E o Evangelho às vezes vem nos trazer palavras reconfortadoras, onde possamos nos apegar, onde possamos nos instruir. Vamos fazer nossa prece inicial. Nesse momento, vamos serenar os nossos corações, os nossos pensamentos, deixar qualquer sentimento que tenhamos nesse momento de lado, nos conectar com Deus, nos conectar com Jesus, deixar que a espiritualidade nos envolva através do seu amor, através do seu carinho. Que Deus possa abençoar a todos nesse planeta, a todos aqueles irmãos que nesse momento estão passando por dificuldades, aqueles irmãos que estão passando por sofrimentos, dores e angústias. Que a misericórdia do Pai Divino possa alcançar a qualquer coração que esteja desalentado neste momento. Possamos vibrar amor para aqueles que mais sofrem. Possamos, unidos, em nome de Deus, de Jesus, ajudar aqueles que mais necessitam. Pai misericordioso, derrame suas bênçãos sobre todo esse universo, sobre toda essa humanidade. Que aqueles que ainda não conhecem a verdade ou não conhecem a Ti, possam ao menos começar a enxergar. Que o Senhor, meu Deus, permita que todos nós, nesse momento, possamos conhecer um pouquinho da verdade, um pouco do seu amor, possamos ajudar o nosso próximo mais necessitado, agradecer ao Mestre Jesus, a toda a espiritualidade, a todas as equipes médicas, aos socorristas, que ampare a todos nós, que ampare a todos esses médicos do bem que estão à frente dessa grande pandemia que estamos passando, que eles possam ter energia suficiente para ajudar esses irmãos mais necessitados. Que toda a espiritualidade ampare, guie cada um deles nesse momento. Que as mãos sejam instrumentos da divindade, que possam passar a cura e que possam ajudar aquele que mais necessita. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Falar do item: a felicidade não é deste mundo. A felicidade não é deste mundo. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlotte, Paris, 1863. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso mesmo, meus queridos filhos. É a maior prova de que está correto o ensinamento de Salomão no livro de Eclesiastes, no Velho Testamento, que diz: a felicidade não é deste mundo. De fato, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude são condições suficientes para se obter a felicidade. Nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas dá ao homem a felicidade. Várias vezes escutamos nas classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades lamentarem amargamente da condição em que se encontram. Sendo assim,
Fica difícil entender por que as classes trabalhadoras invejam tanto a posição dos afortunados. Aqui na Terra, qualquer que seja a posição da criatura, cada um tem sua parte de trabalho e de misericórdia, sua cota de sofrimentos e decepção, donde é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Enganam-se aqueles que acreditam que tentam convencer os outros de que a Terra é a única morada do homem e que somente dela e numa única existência é possível alcançar o mais alto grau de felicidade que a vida pode oferecer. Pela experiência dos séculos, está demonstrado que a Terra somente em raríssimas ocasiões oferece as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Em geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma ilusão na busca da qual gerações se lançam sucessivamente, sem jamais alcançá-la. Se o homem sábio é uma raridade na Terra, o homem totalmente feliz jamais foi encontrado. Aqueles que voltam aos seus olhos somente para a vida terrena, até conseguem períodos de um ano, um mês, uma semana de completa satisfação. Porém, não possuem a sabedoria para compreender que esta satisfação é tão passageira que o restante da vida será uma sucessão de amarguras e decepções. E notem, meus queridos filhos, que falo aqui dos felizes da terra, daqueles que são invejados pelas multidões. Se a Terra é um planeta de provas e expiações, é lógico se admitir que em outros lugares existam moradas melhores, onde o espírito do homem, mesmo aprisionado em um corpo material, desfrute plenamente dos prazeres ligados à vida humana. Foi por isso que Deus criou esses belos planetas superiores, para os quais todos irão um dia, quando estiverem suficientemente purificados e aperfeiçoados, em consequência dos seus esforços despendidos. Contudo, não se deduza das minhas palavras que a Terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Certamente que não. Dos progressos já realizados, o homem pode facilmente deduzir os progressos futuros. E dos melhoramentos sociais jamais conquistados, imaginar os melhoramentos que virão. Esta é a grandiosa tarefa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos revelaram. Assim sendo, meus queridos filhos, que um santo estímulo os anime para que possam se libertar o quanto antes do homem velho. Dediquem-se à divulgação do Espiritismo, pois ele já iniciou a regeneração da humanidade. É dever daquele que é espírita fazer com que todos os irmãos usufruam do conhecimento dessa doutrina sagrada. Mãos à obra, meus queridos filhos, que nessa reunião solene todos os corações aqui presentes aspirem a esse grandioso objetivo, que é preparar as novas gerações para um mundo onde a felicidade não será mais uma palavra sem valor. Essa passagem da felicidade não é deste mundo, né? Ela mostra bastante para nós nesse momento que, como aqui disse, não é as coisas materiais, né, que vão fazer com que nós tenhamos felicidade. Como aqui ele diz, né? Nem a fortuna, nem o poder, nem a juventude, né? E nem a reunião das três, né, podem fazer com que o homem seja tão feliz. O que ele quer dizer, né, é que, na realidade, todos nós somos felizes interiormente. Nós estamos na Terra, como aqui disse, para passarmos as provas e as nossas expiações. Que a felicidade realmente não está aqui, nesse momento, nessa Terra. Está em todas as conquistas que a gente cria no nosso espírito. Não são as fortunas, não são as coisas materiais
com que vão fazer que nós sejamos felizes, né? Como ele comenta, né, pode ser, né, que até consigam por um período, né, um ano, um mês, uma semana. Só que isso é passageiro, né? Então, nossa felicidade está naquelas coisas onde nós conquistamos e alimentamos a nossa alma. A felicidade, ela está justamente aonde nos faz bem. E a questão material, né, ela faz bem até certo ponto e é necessário nós termos. Mas uma hora ela pode faltar. Então, nesse depósito de felicidade, nós não somos 100%. Como ele comenta também, né, que jamais, né, foi encontrado alguém feliz na Terra. Por quê? Porque os espíritos felizes são aqueles puros, né, aqueles que já estão, como ele fala, né, purificados e aperfeiçoados, né, já conseguiram atingir a plenitude. E mostrando, né, aqui essa passagem mostra muito bem para nós a questão da evolução, né, tanto do espírito quanto dos mundos, né? Porque se não existisse evolução dos mundos, ele não iria dizer, né, outros lugares existem moradas melhores, né? E que lugares são esses, né? Se na Terra há tanto sofrimento, se na Terra há tanta dor, né? Se na Terra há tantas decepções, há tantas amarguras, né? Aonde estariam esses lugares então? Ele vem nos mostrar que a vida, né, o espírito infinito, ele progride. Quanto mais nós progredirmos, mais nós vamos estar nos aperfeiçoando e nos purificando e dando a oportunidade de adentrarmos a esses mundos felizes. E quais seriam esses mundos felizes, né? Seriam, já começando pelos de regeneração. Nós vamos conhecer os próximos, até chegarmos aos mundos puros, né, onde vivem os espíritos puros. Então, quando a gente deposita a nossa felicidade, ou fala, eu sou feliz porque eu tenho aquilo, né, na realidade, é uma felicidade que ela pode ser momentânea, né, porque a questão material, como ele diz, é passageira, né? Ela pode durar um ano, uma semana, um mês, 10 anos, 15, porém uma hora aquilo acaba. E realmente, será que nós somos felizes? Será que realmente, se a gente olhar internamente para nós, tirarmos tudo que a gente tem de material, a gente compreende que somos felizes? Será que a felicidade não está, né, em vermos a vida diferente, em vermos um progresso, de saber que futuramente, né, nós vamos estar melhores, de acreditar, né, no futuro, saber que Deus, né, coordena tudo isso, né, saber que tudo isso que hoje a gente passa, né, na realidade não é nada mais que uma prova e expiação, como fala do nosso mundo, né. Na realidade é a transição, né, de provas e expiações para a regeneração. Será que a gente não consegue analisar nesse contexto que o que já Deus nos proporciona, né, que é o dia, a noite, né, o ar, né, a natureza, isso já nos traz uma felicidade para nós? Saber que futuramente, né, caminhando, como aqui ele diz, né, em prol de melhoramento, nós vamos alcançar essa felicidade plena. É muito importante a gente pensar, né, realmente nisso no futuro, né, no nosso futuro. Saber se realmente o quanto eu posso ser feliz, né, com o que eu tenho. O quanto que eu posso ser feliz com uma boa ação. Porque são através dos nossos gestos, né, dos nossos atos, que nós vamos entrando nessa questão da purificação, do aperfeiçoamento. Aperfeiçoar os nossos atos morais, melhorar essa questão moral. Quando a gente começa a melhorar essa questão moral, ser uma pessoa melhor,
nós já conseguimos sentir a felicidade dentro da gente sem precisar ter algo material por perto. Quando a gente consegue perceber que a felicidade ela está em alcançar essas melhorias, a gente não dá mais tanta atenção para o materialismo. O materialismo, como eu mencionei, é necessário, é importante para todos nós hoje, que estamos encarnados. Mas no mundo espiritual, não há nada material. Então, quando o espírito volta para o seu lar, nesse caso, não tem o que se apegar. E como ficaria a felicidade nesse caso? Então, a felicidade, ela está naqueles pequenos gestos que nós fazemos. Quando a gente proporciona também a alegria do outro. Quando nós vemos o outro bem, nós nos sentimos felizes. Quando a gente vê a felicidade de alguém, saber que aquela pessoa está melhorando, está evoluindo. E não o contrário, como aqui diz, né? Os invejam a posição dos afortunados. Invejar porque, às vezes, aquele que mais tem em relação ao material é porque mais é necessário para ele. Porque, às vezes, foi dado aquela oportunidade para ele melhorar características dele. Como a questão da avareza, do orgulho, né, do egoísmo. Foi dado aquilo justamente para uma parte de provas e expiações. A gente tem que ficar contente com o que as pessoas têm, com o que nós podemos dar. E a felicidade, como ele diz, não é desse mundo. Não pertence à terra. Ela pertence ao espírito em si. É o espírito que proporciona isso, que cria isso. Da mesma forma que nós podemos proporcionar os sentimentos contrários, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o ódio, o rancor. Se é tão mais fácil a gente criar esses sentimentos, por que não modificar e criar a felicidade? A felicidade, ela sempre vai caminhar com nós, a partir do momento que nós tenhamos. Já os sentimentos negativos, eles tendem a perder, eles tendem a sumir. E nos mundos felizes, enquanto a gente não atingir essa plenitude maior, no caso, de sermos pessoas melhores, de acreditarmos no futuro, de termos fé, de acreditarmos em Deus, enquanto a gente não atingir esses pontos, fica difícil entrar nesse mundo onde, aqui ele diz que são mundos superiores. Nós vamos continuar sempre voltando a reencarnar nos mundos de provas e expiações. Como ele fala, não é uma penitenciária, mas nós só vamos sair daqui para mundos mais felizes a partir do momento que nós evoluirmos. Evoluirmos moralmente, intelectualmente, quando começarmos a propagar mais o bem, quando começarmos a deixar o mal de lado e partir mais para as ações do bem. Porque esses mundos pertencem a nós também. Como ele falou, todos nós um dia iremos para esses mundos felizes. Deus não criou espíritos diferentes. Criou todos nós iguais, simples e ignorantes, com o objetivo de chegarmos todos à pureza. Mas cabe a nós trabalharmos para chegar nessa pureza. Não adianta nós ficarmos parados esperando que algo aconteça. A ação tem que vir de dentro de nós, a vontade, aquele sentimento de ajuda. E quando a gente sente aquele sentimento de ajuda e acaba ajudando, ou é ajudado, nós começamos a sentir felicidade. Começamos a sentir felizes. E o sentido de felicidade, ele nos dá mais impulsionamento para fazer mais e mais. Porque uma pessoa, quando ela não é infeliz, ela tem a tendência de se isolar, de não querer fazer nada, de não querer ajudar. Ela se volta para um isolamento particular.
diferente daquele que é feliz. Ele está sempre tentando fazer algo para melhorar. E é importante a gente pensar nisso, porque nós somos realmente felizes, né? Porque nosso dia a dia há oscilações, né? Tem momentos que a gente está extremamente felizes, tem momentos que estamos extremamente tristes. Por quê? O que acontece que a gente oscila tanto? As nossas próprias vibrações, né? Os nossos próprios pensamentos, nosso próprio jeito de lidar com a vida, de achar que não tem um futuro, que o nosso problema não tem solução, não temos ajuda. Pelo contrário, nós somos muito mais ajudados do que a gente imagina. Deus, né, não dá um fardo que nós não possamos carregar. E como ele fala aqui embaixo, né, numa parte, né, que aqui na Terra, qualquer que seja a nossa posição da criatura, cada um tem sua parte no trabalho, né, e de miséria, sua cota de sofrimento e decepção, onde é fácil chegar à conclusão que a Terra é um lugar de provas e expiações. Então todos nós temos essa cota, nós não vamos exceder isso. Todos nós estamos aqui para aprimoramento. Todos nós estamos aqui para aprendizado, para melhoramento. Mas cabe a todos nós achar aonde está essa felicidade. Porque a felicidade está dentro de nós. A gente não pode simplesmente alocar a nossa felicidade em algo ou em alguém. Porque se falta esse algo ou alguém, o que acontece com nós? Nós entramos em decepção, em mágoas. Então a felicidade tem que estar dentro de nós, tem que estar caminhando com a gente. É o momento que nós vemos que o que nós fazemos em prol do outro é de um bom grado, é de ajuda, que nos torna felizes e melhores. E quando ele fala, né, que nós temos que libertar do velho homem, né, na passagem que ele fala, assim sendo, meus queridos filhos, que um santo estímulo os anime, né, para que possam lhe libertar o quanto antes do velho homem. O que é esse velho homem? Era o que nós éramos. São as chagas, né, as maledicências, né, o lado negativo que a gente tem. Né, é se libertar disso. É se desprender, se desamarrar, né? É começar a soltar os nós das amarras que a gente tem. Porque nem sempre é fácil, nem sempre vamos conseguir fácil, mas é com o dia a dia, é com a prática, é com os aprendizados, é com a persistência, é com a paciência que a gente consegue. Tudo isso para fazermos com que sejamos pessoas melhores. Nós não vamos conseguir realmente nos melhorar do dia para a noite. Nós não vamos conseguir desamarrar esses nós, desatar esses nós do dia para a noite, tirar nossas chagas do dia para a noite, nossos vícios. Isso é com o tempo, mas basta que nós tenhamos vontade e ânimo para isso. E que não caímos em qualquer tentação, possamos resistir, porque onde nós vamos encontrar os tesouros do céu, nós vamos encontrar a felicidade. E é dever, que nem ele fala de nós, espíritas, fazer com que todos os irmãos usufruam desse conhecimento da doutrina. Então todos nós temos um pouco de conhecimento dessa doutrina. Temos um pouco ainda de conhecimento de tudo que Deus, porque é muito grande, é muito conhecimento. E nós somos muito pequenos. Nós somos um grão de mostarda perto de tudo isso que Deus criou. E por que não, né, nós passarmos esses ensinamentos? Por que não passar o que nós conhecemos também a outra pessoa? Como ele fala, é o dever daquele que é espírita. Então todos nós que somos espíritas, né, é nosso dever, né, com todos os irmãos que usufruam daquele nosso conhecimento, por mais que seja pouco, né, por mais que às vezes nós achamos que nós não conhecemos,
tudo. Nós não vamos conhecer. Em uma existência nós não vamos conhecer. Mas aquilo que a gente conhece, a gente possa passar ao outro. A gente possa doar o nosso tempo, doar o nosso entendimento, levar isso que ele fala, a doutrina espírita, à frente. É importante a gente pensar, e é isso que faz com que nós sejamos felizes. É propagar o bem ao próximo, é ajudar o próximo. Nós vamos ter nossos desafios, nossos obstáculos, mas em momento algum a gente pode desmerecer. A gente tem que sempre confiar em Deus e acreditar que a felicidade, ela vai chegar. Na realidade, ela já está próxima de nós. Nós é que estamos fechados para deixar ela entrar. Nós não deixamos por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo. E nós fechamos a porta da felicidade e às vezes abrimos essas outras. Eu preciso ter algo para ser feliz, eu preciso ter alguém para ser feliz. Mas nós não precisamos de nada disso para ser feliz. Deus já proporciona tudo o que precisamos. Só que infelizmente ainda nós estamos em estágio de aprendizado. E é trabalhando de pouco em pouco que nós vamos conquistar essa felicidade. Nós vamos descobrir essa felicidade. E só vamos estar felizes plenamente, né, quando nós estivermos purificados e aperfeiçoados. Né? Porque como ele fala, o homem sábio é uma raridade na Terra, mas o homem totalmente infeliz jamais foi encontrado. Então nós não vamos encontrar ninguém totalmente feliz. Nós vamos encontrar gente que estão aprimorando sua felicidade e pessoas que estão felizes momentaneamente. Então, essa passagem do Evangelho ela nos faz refletir um pouco quanto a essa questão da nossa felicidade. Será que nós somos felizes realmente ou só uma felicidade momentânea? Será que nós estamos sabendo lidar corretamente com isso? Ou simplesmente é uma falsa ilusão, como ele fala? Uma ilusão, em geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma ilusão na busca da qual gerações lançam sucessivamente sem jamais encontrá-la, alcançá-la. Então, precisamos analisar todos esses pontos. E o Evangelho ele mostra isso para nós, como fazer. Como se sentir feliz, como se sentir agradecido por tudo que a gente tem. Por mais que Deus nos dá oportunidades todos os dias, né? Todo um dia é um dia novo de oportunidade que nos é dado para nos melhorar. E mesmo assim, às vezes somos infelizes. Né? Somos infelizes porque ainda nós queremos mais. E às vezes aquele mais que a gente precisa não é necessário, porque Deus sabe exatamente o que nós precisamos. E essa felicidade, ela tem que ser buscada a cada dia, a cada passo que a gente dá, a cada momento. Agradecer sempre por tudo que Ele nos proporciona e não reclamar, né, porque não temos. É mais agradecer, porque o agradecimento ele traz a paz interior, ele traz aquela sensação de dever cumprido naquele momento. E com certeza Deus direciona as pessoas corretas, nos momentos corretos, nas horas corretas para todos nós. E às vezes a gente acha que não tem solução, e aí os nossos problemas, e aí é onde nos frustra e gera a nossa infelicidade. Mas acreditando sempre na bondade de Deus, de Jesus Cristo, de toda a espiritualidade que nos acompanha, os nossos próprios mentores, eles estão sempre nos influindo a sermos melhores, a pensarmos diferente. E às vezes a gente erra caindo, né, nas tentações ou deixando as energias negativas nos atingir.
e aonde a gente entra no estado da infelicidade. Mas a lição de hoje é justamente nós vermos que nós podemos evoluir, nós podemos melhorar. Nós temos que acreditar em mundos melhores, em futuros melhores, acreditar que Deus não vai abandonar a gente nunca, por mais que a gente pense, né, que Ele nos abandone ou que estejamos sozinhos, mas estamos sempre amparados. Acreditar que a parte dele, Ele faz, mas vamos fazer a nossa para conseguir atingir essa felicidade, nem que seja momentânea aqui, mas que possamos ter essa felicidade aqui a um longo prazo. Ser pessoas melhores, ser pessoas mais ativas, né? Aonde vai trazer a sensação de ser útil, traz a felicidade, mesmo que sejam com pouco de trabalho, porque como ele fala, cada um tem sua parte de trabalho. Às vezes uns são maiores, outros são menores, mas com o que a gente pode, né? Da forma que a gente pode. A gente não pode atropelar tudo, querer abraçar o mundo, né? Que a gente não vai conseguir. Mas é fazer da forma que a gente consegue, da forma que a gente pode, para que não entre na questão da frustração e entre na felicidade. É fazer aquele pouquinho, de pouquinho em pouquinho, né, que a gente vai atingindo os graus maiores. E é isso que o Evangelho nos mostra. Nós seremos felizes, mas que basta nós darmos início a isso, darmos os passos para isso. E nesse momento, né, a gente vê tudo isso que está acontecendo no mundo, fala, como é que a gente pode ser feliz nesse momento, com tudo isso que acontece na Terra? A gente tem que ser feliz e agradecer a tudo que a gente tem. A olhar para o nosso redor e ver que nós temos muito mais do que outras pessoas. E às vezes muito mais do que precisamos. Agradecer por podermos ajudar. Ser feliz e acreditar que Deus está cuidando de tudo isso. E isso tudo que está acontecendo é justamente para a nossa evolução, para o nosso melhoramento. Porque se nós formos viver na infelicidade, na tristeza sempre, o mundo não vai para frente e nós também não. Então precisamos rever esses pensamentos. É triste tudo o que passamos, o que vemos, nós precisamos confiar em Deus, né, na palavra do Cristo, tudo isso que Ele nos ensina. E orar sempre, orar e vigiar sempre. Porque orando e vigiando é onde a gente consegue nos manter equilibrados, nos manter alegres, nos manter firme e forte nesse progresso que a gente tem. Porque ainda a gente tem muitas dívidas ainda para passar, muitos obstáculos, né? Como somos espíritos muito antigos, ainda temos débitos de outras vidas que às vezes não conhecemos e ainda precisamos quitar, mas que possamos agora iniciar esse processo de mudança para que as coisas sejam mais amenizadas para o futuro, para que possamos ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, uma vida cheia de paz, de amor, de harmonia, de tranquilidade, e que com certeza todos nós vamos conseguir, porque Deus nos dá a força que precisamos para poder passar por todos os obstáculos, por todas as nossas provas e expiações. E não seria nesse momento que Ele não daria, muito mais, agora que Ele precisa do nosso amparo, da nossa ajuda àqueles que mais necessitam. Então, pessoal, é a gente rever essa questão do quanto somos felizes e quanto podemos proporcionar a felicidade do outro. Nem que seja um pouco, mas vamos fazer isso para aquele que não tem, ou que está em outro estado. Possamos levar uma palavra amiga, uma oração, um conselho, um amparo, porque é de mão em mão, né,
que a gente se une e ajuda a todos que necessitam. Que todos tenham uma boa noite, uma boa semana, que Deus abençoe a cada um de nós, possamos nos manter firmes e fortes, seguindo nossa luta, nosso caminhar e acreditando sempre no futuro, em Deus, e saber que em breve sairemos disso, porque isso tem dia, hora, momento para acabar. Não vai durar para sempre. Deus sempre nos ampara. Fiquem com Deus, tenham um bom resto de semana, que assim seja.